Aqui juntos nós estamos com você investigando a natureza da confusão, da desordem e do sofrimento em nossas vidas. Essa é a real forma que temos de nos aproximarmos da liberdade. Enquanto isso, que tem sido nossas vidas, no qual estamos conduzindo o nosso modelo de existência, se sustentar, não teremos a verdade se mostrando. A verdade de uma vida real, onde não há espaço para o sofrimento. Não há espaço para esse sofrimento porque não há mais ilusão. Observe que tudo que nós precisamos na vida é a ciência desse real viver que nós desconhecemos. Isso porque nossa vida está sendo moldada pelos caprichos do pensamento. Toda a confusão, todos os problemas, toda a desordem presente, isso é algo que está aqui em nossa existência por não compreendermos como em nós se processa essa coisa chamada pensamento. Qual será a verdade sobre o pensamento? O que é o pensar? O que é o pensamento? O pensamento ele não se separa também de sentimentos. Nós, como seres humanos, não estamos separados também de emoções, de percepções, de sensações. Uma investigação sobre tudo isso irá nos mostrar que toda desordem psicológica, toda confusão mental, toda desorientação de vida para uma vida livre, inteligentemente vivida, compreendida, está presente porque não temos ciência da verdade sobre nós. Não estudamos como nós funcionamos, psicologicamente, emocionalmente, intelectualmente, sentimentalmente e nas ações, dentro dos nossos comportamentos. E não fazemos isso porque ninguém à nossa volta nos mostra a importância de uma vida assim. Muito pelo contrário, todo o modelo que nós temos, daqueles que nos cercam, é exatamente o modelo de uma vida pautada no autocentramento, no autointeresse, algo puramente egocêntrico. Assim tem sido o nosso comportamento, assim tem sido nossa visão, assim tem sido a nossa vida. Não há ciência da verdade na vida, porque não há sabedoria. Não pode haver sabedoria sem autoconhecimento. Aqui o nosso enfoque com você é na descoberta da verdade daquilo que é o pensar, daquilo que é o sentir, daquilo que é a ação. Então, o fazer, o pensar e o sentir. É isso que determina em nossas vidas uma vida real. Ou uma vida confusa, em desordem, em confusão,
com problemas. Uma visão assim, ela é possível quando há o florescer da verdade do seu ser, que é a verdade de Deus, que é a verdade da presença divina em cada um de nós. Qual será a verdade do despertar espiritual? Qual será a verdade daquilo que alguns chamam de iluminação espiritual? É a ciência da ausência na vida, na existência, a ausência do ego. Uma vida livre do ego. É uma vida livre desta desordem, confusão, problemas e sofrimento. Aqui nesses encontros, nós estamos explorando com você isso. Estudando aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Tomando ciência de como lidar com os pensamentos. As pessoas querem descobrir isso, como lidar com os pensamentos. Como lidar com as emoções, como lidar com a inveja, como lidar com o ciúme, como lidar com o medo. Sabemos que tudo isso está presente nesta confusa vida desordenada, desorientada, vida psicológica em nós. Não sabemos lidar com isso porque não estudamos. Não estudamos porque não nos aproximamos para ver. Eu tenho dito que existe uma forma de ver sem o observador. Uma forma de olhar sem o observador. E há essa casual, comum, prática, rotineira forma de ver a partir de um centro que é o eu, o ego. Ao olhar a partir deste centro, deste ego, tudo que você vê, vê a partir dele. E quando você vê a partir dele, o seu movimento nesse ver é algo orientado pelo próprio pensamento. Então, a compreensão do que é o pensamento, do que é esse modelo de pensar que nós temos, a compreensão disso é ter a compreensão simultaneamente do que significa esse ver sem o eu, sem o ego. Esse olhar sem o ego, sem o eu. Isso é algo que determina o fim da desordem psicológica, do sofrimento psicológico, da confusão. Então, a real forma de termos uma aproximação de como lidar com o sentimento, com o pensamento, com as diversas condições psicológicas de sofrimento, de infelicidade que conhecemos. O medo é algo assim, o ciúme, a depressão, a angústia, a solidão. Tomar ciência de como observar o próprio movimento do eu, do ego, é aprender a lidar com estas condições internas conflituosas de desordem. Como lidar com a solidão, a dor existencial. São inumeráveis os problemas e nós temos inúmeras questões não respondidas. Há um outro aspecto aqui muito relevante para ser visto por cada um de nós.
Não podemos ter externamente uma ajuda. Alguém lá fora não pode resolver aqui dentro uma situação. Então, uma situação aqui, internamente, não pode ser resolvida por alguém do lado de fora. Sendo assim, uma análise, uma terapia ou um tratamento pode ser de certa ajuda, mas não é algo determinante para o fim desta confusão interna, criada e sustentada pela ignorância. É necessário ter uma compreensão aqui. A verdade tem que se revelar aqui. Ela é compreendida aqui. Uma vez compreendida, revelada, esclarecida a verdade aqui, não há mais problemas, não há mais sofrimento. É quando estamos livres da confusão interna, do sofrimento interno, que podemos lidar com a vida. É quando podemos lidar com a vida como ela se mostra, a partir desta clareza. Uma clareza que surge quando aprendemos a arte de olhar sem o eu para o movimento da vida. Ver sem alguém vendo o movimento da vida. Então é importante aprendermos a acompanhar uma fala como essa, sem já trazermos dentro de nós um conceito, uma ideia, uma crença do que tudo isso representa. Eu quero lhe convidar a ter uma aproximação aqui, como que pela primeira vez. A habilidade de se aproximar de uma fala como essa e ouvir sem esse fundo de informações que trazemos, de conhecimentos, de experiências, lembranças, coisas que já foram lidas, que já foram ouvidas outras vezes. Ter uma aproximação aqui nesse ouvir sem esse fundo é ter uma aproximação desse escutar livre, deste centro que é o eu, o ego. Portanto, da mesma forma que precisamos aprender a olhar sem o eu, precisamos aprender a ouvir sem o eu. Então, há uma forma de ouvir que é o escutar, quando o eu não está. Há uma forma de olhar, de ver, sem o eu vendo, sem o eu olhando. Então, assim, nós temos a possibilidade de ter uma aproximação do despertar da inteligência, de uma visão livre desse fundo psicológico. Então, estamos diante de algo fundamental, essencial, no que diz respeito ao despertar da inteligência, da sabedoria. Isso se torna possível quando aprendemos a olhar, quando aprendemos a escutar, quando aprendemos a perceber aquilo que está além da fala, além do conhecimento. Você pode ouvir uma fala como essa e adquirir um conhecimento, ou acrescentar ao conhecimento que você já tem um aparente novo conhecimento que você está recebendo aqui. Mas isso é algo completamente inútil. É isso que nós temos feito. Provavelmente você já leu algumas dezenas de livros e isso não resolveu o problema. A prova que não resolveu é que você continua ainda comprando novos livros.
e lendo novos livros. A ideia por detrás disso, que você não percebe, é que o sentido do eu, do ego, tem uma sensação de que em algum momento irá encontrar o livro certo, o conhecimento certo. Em algum momento irá ter a experiência certa, a partir de um conhecimento certo, que ainda está faltando, que ainda não chegou. Isso é algo inteiramente equivocado. Posso afirmar isso porque a verdade não está lá fora. A verdade é algo que está dentro. É algo inerente ao seu próprio ser. É algo inato que você já traz. A presença do seu ser é a presença da verdade de Deus. A realidade de Deus, que é você em seu ser, é sabedoria. Você não pode obter isso lá fora. Você pode tomar ciência disso aqui, nesse instante. Nesta visão da verdade sobre quem realmente é você. No entanto, ter essa aproximação requer um esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico que tem dado uma formação a esta pessoa que é você, que demonstra ser você, que pensa, que age, que faz, que escolhe, que decide, que resolve, que estuda. Essa pessoa para a qual o aprender é acumular informações, experiências e conhecimento. Se despir desse sentido de pessoa, o esvaziamento desta assim chamada pessoa é o surgimento, é o aparecimento, é a clareza da revelação deste ser, que é você, quando o eu, o ego, a pessoa não está. Portanto, nossos encontros, ele tem aqui esse propósito, lhe revelar a verdade do seu ser. Como isso se revela? Autoconhecimento. Aqui a palavra autoconhecimento não se trata de alguém conhecendo mais de si mesmo. Alguém se ampliando e melhorando a si mesma, a si mesmo. Tendo novas informações acrescentadas às antigas informações que já tem sobre quem ela é. Aqui, autoconhecimento é a investigação da natureza ilusória da pessoa, do que ela se constitui, do que ela é formada, dos seus jeitos e trejeitos, de suas paradas e movimentos, dos seus gostos e não gostos, ou desgostos. Ter uma aproximação desse olhar sem o centro, sem o eu, sem o ego. Sem o próprio observador. Esse olhar para esta pessoa é tomar ciência da verdade, do autoconhecimento. Isso pode soar estranho para você, paradoxal demais, complicado demais. Mas a verdade da sabedoria, ou a sabedoria em verdade, se revela
quando compreendemos todo esse processo que deu formação, está dando formação e está dando continuidade a esta pessoa, a este sentido de alguém presente na vida, na existência. Em geral, a crença comum é que a sabedoria, ela virá um dia, ela acontecerá amanhã. A verdade irá se revelar amanhã. Assim, o amor irá se revelar amanhã. A liberdade amanhã. Eu ainda não estou pronto, tenho que me aprontar, tenho que me preparar, tenho que aprender mais, adquirir mais, acumular mais informações, mais conhecimento, mais experiências para um dia chegar lá. Lá aonde o amor é algo que está agora aqui, quando não há conflito, quando não há sofrimento, quando não há contradição, quando não há medo, o amor é algo que está presente, não está lá. Chegar lá aonde? Chegar na felicidade? O que é a felicidade? Senão a ausência de todo modelo criado pelo pensamento ao longo desses milênios a respeito de preenchimento, satisfação e realização, em acumulação de experiências de prazer, que carrega dentro o medo. Então, o que é a felicidade senão a ausência de todo sofrimento? E o ponto é que não há sofrimento agora, aqui, quando não há medo. Então, quando dizemos amanhã chegarei, encontrarei lá, encontrarei o amor, a felicidade, a paz, isso é algo completamente equivocado, ilusório. Deus será encontrado amanhã, a verdade amanhã, não existe esse amanhã. O ponto é que toda a formação do centro egóico, desse eu, desta pessoa, é algo que se formou no tempo, mas não é outra coisa a não ser o movimento do pensamento. Então, investigar a natureza do pensamento é compreender a natureza desse tempo, no qual esse eu, esse ego está estabelecido, nessa ideia de passado, presente e futuro. Então, ter uma compreensão desta pessoa é ir além desse sentido do eu, do ego, e a compreensão disso implica na compreensão do que é o pensamento. Uma vez que o pensamento é a base que sustenta essa identidade egóica. O que é o pensamento? As pessoas querem aprender a lidar com o pensamento. Então elas dizem como lidar com os pensamentos, mas elas não compreendem o que é o pensamento, como não compreendem como elas internamente, psicologicamente funcionam. Esse funcionamento psicológico em nós é o funcionamento do pensamento. Observe você, a sua vida é uma vida que se assenta no pensamento. O seu falar, o seu agir, o seu sentir, seus projetos, suas frustrações, desejos, medos, sonhos, tudo se assenta no pensamento. Então, a não compreensão do que é o pensamento é a visão limitada de uma identidade presente, inquieta. Porque o pensamento é isso que ele produz dentro de cada um de nós. Inquietude, medo, insegurança, incerteza, frustração, decepção, a fantasia de amanhã alcançar algo ou amanhã se livrar de alguma coisa.
Então, repare, o pensamento em nós, o que é? É simples, pensamento é memória. Você, como pessoa, é memória. O seu nome, a sua história, seus projetos, tudo se assenta no pensamento, que é memória. Sua ideia de se tornar nasce da memória. Sua ideia particular sobre quem você foi também, sobre quem você é também, tudo isso é o pensamento. Então, o pensamento é uma coisa muito básica. Ter uma aproximação aqui teórica disso é muito simples, mas isso não resolve. É necessário romper com esse modelo, que é o modelo do pensamento. Aqui nós queremos colocar para você um grande desafio, o desafio de viver livre do pensamento. Fazer uso do pensamento objetivo, prático, científico, tecnológico. Desse tipo de pensamento nós precisamos. Fazer uso desse tipo de pensamento. Se você vai para um endereço, precisa ter o endereço, e isso é memória, é lembrança, é conhecimento, é pensamento. Se você se ocupa com um trabalho profissional, você precisa de um conhecimento tecnológico ou científico para lidar com aquele trabalho. Então, nesse nível, o pensamento se faz necessário para lidar com uma pessoa no relacionamento, saber o nome dela, lembrar do seu rosto, é parte da memória que é pensamento. Aqui eu me refiro a viver livre do pensamento psicológico, desse que tem dado formação a esse centro que é o eu, o ego. É esse tipo de pensamento que nos coloca numa condição interna de existência, que é a existência do eu, do ego, onde o medo está presente, a ansiedade está presente, a depressão está presente, a angústia, a inveja, o ciúme, a posse, o medo da morte, o medo de perder o que se tem, a ilusão de ser mais completo e feliz com novas conquistas, com novas realizações. Tudo isso faz parte desse modelo psicológico de pensamento. Então, podemos conhecer a vida livre desse padrão, que é o padrão desse pensamento, que é o pensamento em nós, que eu tenho chamado de pensamento psicológico. Então, esse é o nosso desafio nesse momento. Sem uma compreensão disso, a condição interna de nossas vidas, de nossa existência, continuará sendo sempre a mesma. Se essa condição psicológica de existência em nós se sustenta, se psicologicamente continuarmos nos movendo dentro desta velha e antiga condição de existência do eu, do ego, a ilusão continuará, o sofrimento continuará. E, portanto, os problemas continuarão. Toda forma de desordem estará presente. Uma vida livre é uma vida onde o amor está aqui, a felicidade está aqui, a paz está aqui, a ciência de Deus está aqui. Alguns chamam isso de o despertar da consciência. Isso é possível quando o corpo e a mente passam por um processo de profunda mudança. Então, uma radical transformação nesse cérebro, nas próprias células cerebrais. O despertar desta presença, que é este ser real, esta consciência real. Também é conhecido na Índia por Kundalini, o despertar da Kundalini.
o despertar da consciência. A palavra Kundalini não tem nada a ver com o que vocês já ouviram falar aí fora. Temos acesso a essa realidade de nós mesmos, do nosso próprio ser, que é a consciência. Esse acesso a essa realidade é possível porque há o despertar de uma energia nova que assume esse corpo-mente, que é a energia da Kundalini. Então, esta é a verdade do despertar da Kundalini. Então, reparem, antes de falarmos sobre o despertar da Kundalini, temos que limpar o terreno. O homem do campo, ele limpa a terra. Ele prepara a terra para receber a semente. Aqui nós temos que limpar a terra, arar a terra, preparar a terra para a revelação da verdade do seu ser. Esta revelação do seu ser é a revelação da verdade da Kundalini, desta real consciência se revelando nesse instante. E quando isso assume o lugar dela nesse corpo-mente, esta é a graça divina, é a presença de Deus. A verdade do seu ser se revelando, onde não existe mais o sentido de separação, o sentido de dualidade. Esta é a não dualidade, a não separação. Há uma outra expressão indiana para esta revelação do seu ser, é Advaita, a não dualidade. Isso é direto da Vedanta, da Advaita Vedanta. A não dualidade, a não separação, a realidade do seu ser nesse instante. Nós estamos trabalhando isso dentro de encontros online que ocorrem aqui nos finais de semana, através de perguntas, respostas, tendo esse momento de encontro com o silêncio, com a meditação, com a verdade da meditação. Então, esses encontros são online, que ocorrem sempre aqui, 2 dias dentro de um final de semana. Para participar desses encontros, você tem aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp para entrar no grupo e se aproximar desse trabalho. Então, se isso é o que faz sentido para você, eu quero lhe fazer um convite. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário do vídeo. Sim, faz sentido? Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse é o assunto aqui em nosso canal. O despertar da consciência, ou o despertar da Kundalini, ou a iluminação espiritual. São termos diferentes, palavras diferentes, apontando para a mesma realidade.